Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Tô sumida daqui, não é? Já faz muito tempo que eu não posto aqui um áudio, uma mensagem para você, mas eu vou gravar, eu vou deixar gravado esse vídeo para vocês, que eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Eu poderia gravar um áudio a mensagem normal que eu costumo fazer, mas eu vou só postar esse vídeo rápido aqui para você, porque Deus vai falar com você. E se tem uma coisa que é bom, é quando Deus fala conosco nos momentos, né, difíceis, nos momentos de aflição. Sabe aquele momento assim que você olha assim para um lado, e eu até tô olhando aqui o céu azul, tá azul, azul, azul. E sabe aquele momento que você fala assim, quando é que vai chegar a minha vez, né? Quando é que Deus vai se lembrar de mim? Quando é que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu? Já te aconteceu isso? Nossa, quantas vezes? Quantas vezes eu fiz a mesma indagação? Quando é que Deus vai ouvir? Quando é que Deus vai fazer? Ouvir, ele ouve, né? Porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas fica aquela coisa no nosso coração, aquela ansiedade, quando é que Deus ele vai fazer, né? Quando é que Deus ele vai operar? Lembra de Esther? Esther, ela era judia e o pai e a mãe morrem, né? Aí Mordecai pega essa menina e trata ela como filha, filha dele. E ele educa a Esther, ele ensina a Esther o caminho que ela deve seguir, o Deus que ela deve adorar. E eu penso comigo que Esther, ela nunca imaginou na vida dela que ela se assentaria em um trono. Sabe? É aquela coisa assim, eu eu imagino mil e uma coisas, né? Eu sonho, mas eu não tenho a noção exata aonde Deus vai me colocar. Esther nunca passou na cabeça dela, pode contar, né, com isso que eu estou falando nesse momento, ela nunca imaginou na cabeça dela, sequer passou na cabeça dela que ela seria rainha, né, a rainha Esther. Então, ela tem uma beleza, a palavra fala assim que era jovem, bela, está lá no livro de Esther, capítulo 2. Jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Só que, no capítulo 2, Esther, ela é feita rainha. O capítulo todo está narrando a história que Vasti rejeitou se apresentar diante do rei. Aquilo virou uma confusão no reinado, porque depois os que também eram homens importantes aconselharam o rei a dizer, olha, se a rainha já fez isso, imagina outras mulheres com os outros homens. Isso aqui vai virar uma ruaça. Então aconselhou o quê? O rei deixar de lado Vasti, mesmo ele amando Vasti. Ele amava Vasti. Só que é aquela coisa. Quando Deus tem um propósito, ele cria meios. Não tem caminho, Sirlene, mas Deus cria meios. Como? Espera para você ver. Deus endurece o coração de Vasti. O próprio Deus queria livrar lá à frente, porque Deus estava vendo o quê? O futuro. Eu consigo ver o que tem agora na minha frente, tem aqui a minha Bíblia, tá? Minha Bíblia velhinha, tem aqui minha Bíblia. Eu consigo ver o que tem aqui em volta, mas eu não consigo ver o que tem lá no meu futuro. Só que Deus já sabia que o povo judeu iam ser perseguidos. E o que Deus faz? Não. Vasti para mim nesse cargo, nessa cadeira, não me adianta nada. Eu vou ter que levantar alguém do meu povo e colocar para se sentar naquela cadeira, porque lá
eu vou usar essa pessoa. Então Deus olha, que Deus faz uma sondagem, né? Eu fico pensando assim, Deus, ele lá do seu trono, ele observa e ele começa a fazer uma sondagem. Esse tem isso, esse tem essa característica, esse tem essa falha, esse tem essa força, tem essa determinação, tem essa coragem, esse já é mais medroso. Então o Senhor começa a fazer uma avaliação daquele lugar onde estava Esther, judia, foi levada cativa com seus pais. Então, ela estava num contexto difícil. Mas Deus lá. Esther tem algo diferente nela. Ela não é só jovem, ela não é só bela, ela não é só de boa aparência, mas ela tem a humildade de ocupar um cargo para salvar um povo que vai precisar. Esther sabia de tudo isso? Não. Mordecai sabia? Não. Mordecai adorava a Deus. Aí esse Amã, né, lá na frente você vê assim, Amã queria ser reverenciado, Mordecai só adorava a Deus. Não vou me encurvar a você, Amã. Amã leva isso ao torto. Então ele cria, não é? Ele cria lá a forca. E é o que está acontecendo, né, nos dias atuais. E no Brasil, Deus até tinha falado comigo um tempo atrás, uns meses atrás, sobre a política do Brasil, que a mesma forca que foi usada para enforcar pessoas inocentes, essa forca também será usada para eles mesmos se enforcarem nela. E está acontecendo, e vai acontecer coisas ainda maiores e piores, porque ninguém brinca com o juízo de Deus, não é? A pessoa vai fazendo, e Deus, ok. É como assim, Deus vai soltando a corda, sabe aquela pipa, né, papagaio? Eu gostava muito de soltar pipa. Gostava, quando eu era criança eu ficava brigando assim com os meus primos, eu adorava aquilo, né, parecia um menino. Maria João, menina rapaz, acho que era isso. Então eu adorava soltar pipa, papagaio, raia. E Deus vai soltando a corda, vai dando a corda, vai dando a corda, vai dando a corda, vai dando. Aí chega um momento, o que Deus faz? Agora chegou o momento de eu puxar. Vou puxar para mim, vou puxar. E Deus puxa, viu? Deus puxa. Olha, se eu às vezes olhar para aqui, olhar para minha cara, ou às vezes olhar aqui para a câmera, não tenho hábito, né? Tem gente que só foca ali na câmera, mas eu não tenho hábito. Às vezes estou olhando aqui mesmo para minha imagem para ver se está saindo bem. E Deus puxa, sabe? Deus puxa. E o puxar de Deus não é como o puxar do homem, porque o puxar de Deus durante o caminho, você vai sentindo. E Deus está tratando com essas pessoas, e essas pessoas já começaram a sentir a mão de Deus, mesmo não entendendo que é a mão de Deus. Amã, ele ia sentir a mão de Deus. E como? Pela própria forca que ele fez para matar Mordecai. Só que Deus estava de olho em quem? Em Esther. Aí eu comecei o vídeo falando para você, tem dias que a gente pensa assim, será que Deus está me ouvindo? Primeiro, ele vê, ele ouve todas as coisas. Mas ele não responde tudo aquilo que nós queremos. Não é como nós queremos. É assim, seu filho pede doce todos os dias. Você vai dar doce todos os dias para o seu filho? Todos os dias você vai encher o seu filho de doces? E a saúde dele como é que fica? Vai gerar um diabetes? Então, eu não posso fazer a vontade do meu filho sempre quando ele bem ser. Olha, mãe, quero comer doce. De manhã, à tarde, à noite, todos os dias. Vai ficar uma criança doente, certo?
Mas não é porque eu não estou respondendo como ele quer que eu deixei de ser mãe e de amá-lo. Porque os nãos que eu dou para os meus filhos é o amor que eu tenho e o cuidado que eu tenho por eles. Deus é igual. Os nãos que Deus dá para você são os livramentos que você ainda não viu lá no futuro. Deus dá tantos nãos, às vezes Deus dá mais nãos do que sim, e eu sou prova viva disso. Quantas vezes pedi coisas para Deus e Deus, não. Isso, não. Aquilo, não. Então, Deus, o que o Senhor vai me dar então? Espera em mim. E esse esperar em mim é tipo assim, uma angústia às vezes no coração, um aperto no coração. Lembro quando eu fiz essa viagem, a primeira viagem para Irlanda, não tinha dinheiro para nada, sabe aquela dificuldade financeira? Queria viajar, mas não tinha. Aí eu sentava, minha mãe é costureira, que agora já não faz o que ela fazia antes, e ela tinha uma mesa comprida, uma mesa de madeira, e eu saía, eu fazia a minha parte, viu? Eu queria viajar, consegui a pessoa que ia me ajudar lá na Irlanda, mas precisava de dinheiro para passaporte, para passagem, para dinheiro para custos que você tem quando lá chega no país, porque até arranjar trabalho, até se adaptar, você tem que pagar aluguel e assim por diante. Então você tem custo. E eu não tinha nada, nem passaporte. Mas eu saía de manhã e voltava à tarde, sempre para falar com um, falar com o outro, para ver se me arrumava. E confiando em Deus, e Deus falava assim para mim: eu vou providenciar tudo para você. E ele fez. Só que nesse intervalo de Deus providenciar tudo para mim, eu particularmente eu chegava em casa tão desanimada de tantos nãos que eu recebia, e pessoas próximas da família. Olha, não pense você que os da família vão ser os primeiros a te estender a mão. Toma aqui, faz isso. Porque Deus vai endurecer até o coração deles. Porque depois, para não atirar na sua cara que você tem, porque foram eles que fizeram, foi aquele que fez. Então Deus endurece sim o coração. Deus endureceu o coração de Faraó, tipo assim, Faraó estava pensando, não, eu vou deixá-los. Deus, não, vai aguentar mais um pouco. Você tem que ver o meu poder. Aí, quando ele vivenciou tudo, viu tudo que Deus podia fazer, aí Deus libera o povo através de Faraó, mas o coração dele aí já estava aberto. Mas foi Deus que fez. Então, a família, Deus endurece. Tem pessoas que você já falou e a pessoa disse não na sua cara e você se entristeceu. Não se entristeça. É Deus falando para você assim, filha, filho, os meus nãos é para dizer para você que você precisa depender 100% de mim. Eu vou enviar as pessoas. Não é quem você está pensando. Deus envia pessoas lá do outro lado do mundo, da outra parte, que você não está à espera. Para quê? Para te abençoar. Ixi, quantas vezes já vi Deus fazendo isso. A pessoa estava com a corda no pescoço de dívidas, não tinha onde buscar, não tinha trabalho, as portas fechadas, Deus vai lá e envia uma pessoa, toca lá no coração, a pessoa está lá do outro lado do mundo. E você nem lembra mais que a pessoa existe, mas Deus lembra. Aí Deus lembra a pessoa que você existe. E a pessoa liga para você, olha, eu senti de Deus de abençoar aqui a sua vida. Já aconteceu isso com você. Porque Deus, ele sabe o que ele faz. Então a gente muitas vezes culpa, né? Fulano não me ajudou, ciclano não fez isso por mim. Eu bati na porta, ninguém abriu a porta para mim. Mas aí é que está. Viver em Deus e viver para Deus é esperar também por Ele. E esperar em Deus é tipo aqui, olha, vou ler aqui para vocês. Salmos 40. Esperei, Davi. Esperei. Pensa num homem que esperou. Acha que o reinado de Davi foi assim de um dia para o outro? Matou o gigante e já ocupa o lugar de Saul? Não. Ele teve que aturar muito tempo Saul. Muitos perseguidores. E o pior, o seu
próprio sogro. Saul era o pai de Mical. E Mical foi casada com Davi, né? Ofereceu a Davi por causa que ele matou o gigante. Esse era o combinado do rei. Isento de impostos naquela época, ele é a casa do pai. Aí você pensa assim, mas o sogro não era para ser o mais presente na vida de Davi? Foi o que mais perseguiu Davi, tirando os filisteus. E Deus permitiu. Aí Davi está falando aqui no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. A palavra não diz assim, esperei duvidando, esperei reclamando, esperei murmurando. Não. A palavra está dizendo, esperei confiantemente. Confiantemente. Tá tudo desabando. Tá tudo difícil. Mas eu confio. Tá tudo complicado. Tá. Mas eu confio. Aí a palavra está dizendo para mim, para você, que eu também devo fazer o mesmo, porque se não fosse para fazer o mesmo, não estaria aqui nas Escrituras Sagradas. Esperei confiantemente pelo Senhor, veio a segunda parte. Ele se inclinou para mim. Já viu? Um Deus tão grande, tão poderoso. Inclinar para mim, para quê? Para ouvir o meu clamor? E se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Davi estava dizendo assim, ele veio, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então quer dizer que Davi estava atolado nos problemas. Atolado na dificuldade. Já viu aquele momento que você está atolado em problemas, atolado em dívidas, a vida sentimental também não vai, o casamento, o matrimônio está um fracasso, os filhos só dão trabalho, é dívida para todo lado, a porta não se abre, o jeito que você faz parece que nada dá certo, tudo que você coloca a mão parece que não prospera, ao contrário que a Bíblia fala que onde eu colocar os meus pés eu posso tomar como herança, a palavra diz que a minha mão é abençoada, então eu posso abençoar. Aí o que acontece? Davi, o próprio Davi está dizendo aqui, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tremedal de lama, ok. E colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É que sabe, aquele momento que você não sabe para onde ir? Aquele momento que você não sabe o que fazer? Davi estava assim. Nem imaginava ele que Deus estava tirando ele desse poço, que a palavra diz assim, de perdição. O que é poço de perdição? Eu não me encontro, eu não me acho. Por mais que eu tente, eu não consigo. Mas aí ele fala assim, e me firmou os passos. Deus, tô toda descabelada, gente, me desculpa. Deus, ele está firmando os teus passos. Deus, ele está firmando os teus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ai, quando esse momento chega, ninguém segura. Quando esse momento chega, ninguém te segura, meu filho. Ninguém. Quando chega o momento de você cantar um novo cântico, ninguém te segura. Entendeu? Ninguém te segura. Então, Davi, naquele momento, ele estava dizendo, e me pôs nos lábios o novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Agora essa parte é linda. Bem-aventurado, Salmos 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Põe a sua confiança em Deus. Ainda que você tenha levantado nesse dia desanimado, ainda que você recebeu a pior notícia que você nem imaginava,
Aí a notícia ruim. Já viu aquela coisa? Parece que eu só recebo notícia ruim. Quando é que a notícia boa vai chegar? Você acha que Esther não recebia só notícias ruins? Ó, filha, agora você está numa terra que não é sua. Ó, filha, aguenta firme, porque é uma promessa. Deus falou que nós viemos pela vontade dele, mas nós vamos voltar para lá. Aí chega um lindo dia, quando pensava Esther que era um lindo dia, mas não era. Um dia triste, o pai morre, a mãe morre. Aqui não diz qual morreu primeiro, mas a palavra diz assim que ela ficou órfã dos pais. Não tinha mãe, não tinha pai, e foi criada por Amã, o seu primo. Aí eu fico pensando assim, pois, acha que Esther não passou pelo vale da sombra da morte, da dificuldade, da desistência, do medo? Mas Deus estava preparando um trono para ela. Eu não sei qual é o trono que Deus vai preparar para você. Às vezes o seu trono é simplesmente uma casinha que você pediu para ele, toda mobiliada, como você sonhou. Ou às vezes o teu trono é um marido abençoado que você não está tendo, que você não está vendo. Às vezes o trono que você quer sentar é uma gravidez que você tem esperado há tanto tempo e não tem acontecido. Mas Deus tem uma promessa para você, Ele falou com você, não foi? O trono de Esther era ser mesmo rainha, possuir, exercer funções, coisas que ela antes não fazia. Mas Mordecai, ele estava por trás de tudo, pela vontade de Deus. Há sempre uma pessoa que Deus vai levantar na sua vida para te orientar. Você às vezes nem se percebe que essa pessoa está aí, mas Deus está lá, colocando essa pessoa, te dando instruções, te ensinando, mostrando como se deve fazer. Mordecai estava ensinando ela. E sabe o que é engraçado? Que quando foi divulgado, né, esse mandado do rei para juntar todas as moças naquela cidade de Suzã, e a Esther foi alcançada, porque a palavra diz assim, a moça lhe pareceu formosa diante de quem? Às vistas de Hegai, que era o servo que cuidava das moças. Ele logo apressou-se em dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei para cuidar dela. E fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Instrução. Instrução, gente. Não foi pela cabeça dela, que se fosse por ela na simplicidade já tinha falado, já tinha arruinado ali, não aceitaria ela. Ela sendo exilada, mas aí Deus tem os seus propósitos. E Deus usa Mordecai para instruir Esther no que ela deveria falar e deixar de falar. Então tem pessoas que Deus coloca na sua vida que você nem está percebendo, que está te instruindo, está te mostrando o caminho e está falando para você o que você deve e não deve fazer. Esse homem, Mordecai, ele ajudou Esther. Primo dela, mas se tornou um pai para ela. Ajudou Esther a chegar no reinado. A palavra diz assim, lá no livro de Esther 2:16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela foi instruída para ocupar o cargo que ela não estava à espera. Então eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu tô com uma cara de sono, vocês podem reparar, mas eu acordei de madrugada, né, e fui no aeroporto de madrugada e dormi pouco. Então por isso que eu tô com essa cara muito cansada. E aqui tá muito calor, aqui tá 40 graus hoje e tá abafado. Então eu precisava gravar esse vídeo antes de ir trabalhar e falar para você que cada um aqui tem uma posição, tem um trono.
tem um trono para se assentar. Eu não sei qual é o trono que você está pedindo a Deus. Eu não sei quanto tempo você está orando para ocupar este lugar, mas Deus está falando para você, eu surpreendo os meus filhos aqui na terra. Esther foi surpreendida por um cargo que não esperava. Gente, eu adoro a história de José. José foi surpreendido por um cargo que ele nunca imaginou, nem existia naquela época, mas ele se tornou governador. Então, qual é o trono que você está buscando ao Senhor? Quanto tempo você está pedindo a Deus, você está falando assim, Senhor, eu já tenho tanto tempo esperado para me assentar nesse trono e até agora parece que esse trono não veio para mim, parece que não vai chegar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como está aqui no Salmos 40 e eu acabei de ler para você, bem-aventurado, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você pôs e depositou, eu sei que você depositou a sua confiança no Senhor. Deus vai realizar desejos aqui. Deus vai te colocar nesse trono que você está à espera. Você vai se assentar. Você vai se assentar nesse trono. E você vai lembrar dessa mensagem. Que verdadeiramente só Deus pode fazer milagres. Esther foi um canal de bênção, não só para a vida dela, porque a vida dela mudou também, mas para a vida daquelas pessoas, daquele povo que lá estava exilado, do povo judeu. Deus usou ela para ser um canal de bênção para o povo. Deus vai te usar para você ser um canal de bênção aonde você estiver. Na sua cidade, na sua casa, no meio da sua família perturbada mesmo. No seu trabalho, na sua empresa, no ciclo de amizade, aonde você estiver. Deus vai te usar para você ser uma bênção. Talvez você não entenda os lugares que Deus te coloca, mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo Deus tem um propósito e todas as coisas sim estão cooperando para o seu próprio bem. Conjuntamente cooperando para o seu próprio bem. Que essa mensagem aqui fique aqui no seu coração, tá bem? Não duvide nem por um instante do trabalhar de Deus na sua vida. Deus surpreendeu Esther, Deus surpreendeu Mordecai, deu livramento, colocou ele também num cargo de honra, ele ocupou o lugar do próprio Amã. Deus livrou os judeus, Deus livrou José, colocou José no cargo de honra, só que José passou pela prisão, pela rejeição, pela tribulação, pelo esquecimento, antes de chegar no lugar que ele deveria chegar. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, nesse dia, que Deus tem surpresa para você, Deus tem um trono sim para você se assentar. E as pessoas elas vão olhar para você e falar assim, gente, como é que a pessoa chegou nesse patamar? Como é que ela conseguiu? Parecia impossível, parecia, mas para Deus não é. E a palavra diz assim, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Você pode fazer o que quiser. Ninguém iguala a Deus. Deus, ele é poderoso. E tem caminhos que Deus nos faz passar que parece até ser assim, tenebrosos, difíceis, tipo, por que eu estou passando por esse caminho, Deus? O que o Senhor tem aqui? É aí que Deus tem surpresa para você. Então eu quero deixar essa palavra para você. Peço imensa desculpa, muita desculpa mesmo pelo meu cansaço. Nota-se que estou cheia de sono, mas eu já estava com saudade de gravar mensagem para você. A gente, quando tem um chamado de Deus, não adianta a gente fugir, não. Você pode fazer tudo. Mas se você não fizer aquilo que Deus te mandou para fazer, você sente um vazio o dia todo, o tempo todo. Então, é por isso que eu estou aqui. É uma palavra simples? É. Mas é uma palavra de Deus para você. O que Deus está dizendo é que Ele tem um trono para você se assentar assim. E quando menos você esperar, como Esther não esperava, Vasti desocupa e começa um concurso que ela nem imaginava. Tem coisas aí na sua vida por esses dias que vai começar a se movimentar. Documentos para você assinar, papelada para você tratar, pessoas para visitar, porque Esther teve que tratar
da inscrição dela no concurso de beleza. Mordecai ajudou, orientou, mas teve que ser ela, dar a cara a tapa. Você vai ter que fazer muita coisa aí por esses dias. Tem mulheres aqui que vão receber o seu positivo, vão ter que ir à primeira consulta para ver se está tudo bem com a criança, fazer um pré-natal abençoado. Então você vai sair da sua rotina assim, porque você falou para Deus, eu não aguento mais ver essa rotina. Parece que Deus não está me ouvindo, parece muita coisa, não é? Mas Ele está ouvindo, está vendo tudo, está vendo você aí desanimado, está vendo você. Mas o que eu tenho para falar para você nesse dia é, sua rotina vai mudar. Você vai receber novidades de vida. A rotina de Esther mudou da água para o vinho. Antes camponesa, cuidava de terras, granjeava. E agora, com vestido de rainha, sentado num trono, com coroa real, servos e servas ao seu dispor? Diz uma coisa para mim. Deus não muda cenário? Ele não tem poder de mudar? Pois tem. Então a mensagem para você é, você vai sair dessa rotina, Deus está dizendo para você. Você vai começar a ver coisas novas. Tem pessoas aqui que Deus está mandando falar para você que você vai assinar contratos por esses dias. Tem pessoas aqui que Deus vai dar a casa própria. Sim, você vai escriturar no seu nome. Tem pessoas aqui que o casamento vai sair já há muito tempo. Então espera, não sai, dá tudo errado. Não tem dinheiro para isso, Deus está falando, eu vou te dar dinheiro, condições financeiras para você fazer a sua festa como você sonhou. Mas isso é uma ilusão. Muita gente pensa, isso é ilusão. Não, é um sonho. E Deus, Ele é cuidador dos pormenores. Tem coisa que passa desapercebida a mim, mas a Deus nada passa desapercebido. Então, essa é a mensagem de Deus para você. Pode preparar, porque você vai sair da rotina por esses dias. E coisas novas estão chegando em sua direção, diz o Senhor. Que a graça, que o amor do Senhor esteja com você, com todos aí da sua família, da sua casa, tá bem? Até a próxima mensagem. Espero que seja amanhã. Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém? E hoje eu não gravei no escritório, porque lá faz muito barulho, sabe? Passa muito carro. Depois, sabe que o escritório você tem que estar de portas abertas. Depois as pessoas entram, atrapalham um pouco, você tem que pausar, voltar e depois se desconcentra naquilo que você está falando. Eu falei, hoje antes de trabalhar, eu tenho que gravar essa mensagem. Eu sei que o Espírito Santo, ele vai falar com vida. Gente, perdoa o meu estado descabelado aqui, mas é assim, tem dias que é assim, é uma correria. E você que está aí do meu lado, você percebe. Essas pessoas que aparecem todas penteadas e bem maquiadas, não é assim que funciona. No dia a dia, quem tem filhos, trabalha fora, cuida de casa, é uma correria mesmo. Então, assim, a gente faz o que a gente pode, né, alcançar. Tem dias que a gente não alcança isso, mas hoje eu estou muito, muito cansada, mas eu precisava trazer essa mensagem porque o Espírito Santo vai falar nos vossos corações. Se você sentir de Deus, né, de dar aqui o seu like, se você sentir de Deus de compartilhar com mais pessoas, olha, essa mensagem vai falar com alguém que eu senti no coração. Pode compartilhar, fica à vontade, tá bem? Beijo aí no seu coração, até a próxima mensagem. Amém.